E se eu te dissesse que talvez você esteja tentando agradar a Deus da maneira errada, que talvez esteja orando, se esforçando, chorando, mas mesmo assim sentindo um vazio que não passa, e se a sua alma estiver gritando por direção, enquanto você segue um caminho que Deus nunca quis para você, talvez você esteja perguntando há anos: o que Deus quer de mim? Mas buscando a resposta em vozes que só te afastam dele. Pode ser que você esteja tentando ser perfeito, quando Deus só quer que você seja verdadeiro. Pode ser que você esteja tentando dar tudo, quando Ele só quer o seu coração. E talvez, nesse exato momento, o céu esteja esperando apenas uma decisão simples, mas que muda tudo. Se render, parar de lutar sozinho e ouvir. Ouvir o que Deus já está tentando te mostrar, bem no silêncio que você tem tentado evitar. Neste vídeo, você vai descobrir o que Deus realmente quer de você. E não é peso, não é culpa, não é religião. É algo muito mais leve e muito mais poderoso do que te ensinaram. Mas precisa ficar até o fim. Porque o que você vai ouvir hoje pode libertar sua alma daquilo que vem te prendendo há tanto tempo. Talvez este seja o vídeo mais importante que você já assistiu. E antes de continuar, um convite. Se algo aqui já está te tocando, se essa pergunta já ecoou no seu coração muitas vezes, então se inscreve agora no canal Amor Infinito, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Porque aqui a gente não responde com fórmulas, a gente ouve com o Espírito. E quem ouve com o coração encontra respostas que mudam a vida inteira. Vem, Deus está chamando. E ainda dá tempo de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença dele. Vou começar com a passagem de Mateus 26:42, que diz: afastando-se de novo pela segunda vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Nesta mensagem, falaremos sobre futuro, sobre destino. Vamos começar com alguns questionamentos comuns entre os cristãos. Alguns falam assim: como descobrir o meu destino? Como entender o meu futuro? Como ter certeza do que Deus quer para a minha vida? Eu lhe pergunto, você consegue visualizar os seus próximos anos? Você acredita que Deus tem algo determinado para a sua vida? Ou seja, que o que Deus escreveu para a sua vida vai acontecer porque é da vontade dele, você fazendo tudo certo ou errado? Ou você acredita que Deus tem um plano, mas que tudo pode dar errado dependendo das suas escolhas e decisões? Este assunto é muito polêmico e gera dúvidas em qualquer pessoa que lê a Bíblia. Destino. Como será meu futuro? Para onde estou indo? O que Deus quer para a minha vida? E por que gera dúvidas? Devido às interpretações das diversas religiões. Há religiões que dizem que existe um karma, ou seja, que tudo o que tem que ser, será. Outras usam a expressão maktub, que significa está escrito. As religiões têm em si um conceito de determinismo, segundo o qual tudo está determinado. O determinismo parece ter lógica se você olhar sob qualquer ótica, menos sob a ótica de Cristo. Na verdade, as coisas não estão determinadas, elas estão planejadas. O seu futuro não está escrito, ele está planejado, desenhado. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Cada versão bíblica desse versículo diz algo maravilhoso. Essa passagem é apenas uma das diversas encontradas na palavra de Deus, que deixa claro que Deus fez planos para cada um de nós, assim como nós, pais e mães, fazemos planos para nossos filhos. Fazemos planos para que eles sejam felizes, bem casados, prósperos e bem-sucedidos. Como pais, planejamos o melhor para eles. Contudo, mesmo fazendo os melhores planos para nossos filhos, isso quer dizer que vão acontecer? Não.
porque chegará o momento em que eles terão o poder de decisão. Os planos que fazemos para nossos filhos são como um desenho feito a lápis, e as decisões deles muitas vezes são como borrachas que apagam. O Senhor planeja o melhor para a nossa vida, mas podemos apagar o que Ele escreveu. Agora, entenda isto: todos os planos de Deus são de bem e não de mal. A conspiração do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sempre a nosso favor, com planos perfeitos para a vida de cada um de nós. São planos sempre bons, perfeitos e agradáveis, e sempre para o bem. Você pode perguntar: mas por que as coisas muitas vezes dão errado? Porque por muitas vezes apagamos uma parte do plano com decisões erradas, com as companhias com as quais andamos, com os ambientes que frequentamos ou com algo que fizemos por livre e espontânea vontade e que manchou o que estava desenhado para nós. Mas não pense que isso acontece apenas com você. Vamos falar de um homem que foi sempre perfeito em tudo: Jesus Cristo. Todos nós sabemos que ele tinha um destino. Jesus nasceu com um destino determinado, ou seja, morrer numa cruz, entregando a sua vida por todos nós. Isso estava profetizado. Isaías, 500 anos antes de Jesus, descreveu como seria todo o processo do futuro dele. Tudo estava profetizado e planejado, mas chegamos à situação descrita no versículo citado no início da mensagem, Mateus 26:42, em outra versão. E, indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Nesse momento, faltavam 12 horas para Jesus ser crucificado. Imagine o tormento, sabendo-se que vai morrer. O sofrimento de saber que você está à beira da morte deve ser muito grande. E ainda, Jesus não só tinha a certeza de que faltavam horas para a cruz, como também carregava todo o peso da humanidade concentrado em si. Ele estava vivendo um momento pelo qual talvez não precisasse passar, pois era o Filho de Deus. Poderia estalar os dedos e legiões de anjos viriam servi-lo em qualquer tempo. Porém, Jesus decidiu fazer a vontade do Pai. Apesar de ser o Filho de Deus, Jesus era ser humano como eu e você. Por isso começou a ficar angustiado, a suar sangue e fez uma proposta para Deus dizendo: Pai, se for possível, ou seja, se depender de mim, afasta de mim este cálice, eu não quero passar por isso. Neste nível de desespero, suando sangue, Jesus fez um pedido para o Pai, tentando mudar o seu destino. Não se sinta culpado das vezes em que você quis jogar tudo para o alto. Na maioria das vezes fugimos do destino que Deus planejou para cada um de nós, porque chega uma hora em que parece que é muito difícil. Há situações nas quais queremos jogar tudo para o alto e dizermos: daqui eu não consigo passar. Mas eu afirmo: a sua vitória está a um passo depois da sua dor. Seus melhores dias estão a um passo depois da sua angústia. E quando você passar por essa profundidade, por essa angústia, por essa dor, por esse sofrimento, ou seja, quando decidir vencer tais circunstâncias, você entrará nos seus melhores dias e começará a viver o seu destino. Até Jesus disse: afasta de mim este cálice. Eu não quero beber dele, eu não quero viver esse futuro. A grande questão de como podemos colocar o nosso destino a salvo Jesus revela falando o seguinte: o que eu quero é que se tire esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus somente se cumpre quando você, por livre arbítrio, por livre e espontânea vontade, coloca tudo na mão dele. Você pode dizer: o plano de Deus vai se cumprir na minha vida. Sim, vai, mas, para isso acontecer, você precisa dizer o que Jesus falou: Pai, eu quero isso, mas que seja como tu queres. Essa oração é como se fosse uma blindagem do seu destino. Se você deseja blindar os seus próximos anos, ore assim: Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero largar tudo, mas que seja feita a sua vontade.
Quando analisamos que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, percebemos que não está tudo determinado, mas sim planejado. Jesus tomou uma decisão que garantiu o destino dele e ainda liberou o nosso. Agora, fique atento a isto. Se deixar de viver o seu destino, você estará estragando o destino de muitas pessoas. Se fugir do seu destino, o destino de outro será atingido. Pessoas não serão impactadas, mudando de vida, encontrando o amor de Jesus através da sua vitória. Quando você não cumpre o seu destino, esse é o maior ato de egoísmo que você pode ter, coletivamente falando. Existem pessoas que precisam que você cumpra o seu destino para que elas vivam o delas. Falo isso porque gerações vão se salvar por causa do cumprimento do seu destino. Você não tem a mínima ideia do que Deus está lhe preparando, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar o que está por vir, o que Deus escreveu para os próximos anos da sua vida. Sabe qual a outra forma de alterar o seu destino? Através das palavras que falam para você e nas quais você acredita, sejam elas negativas ou positivas. Qualquer coisa tem poder em sua vida quando você põe fé nelas. A fé que dá poder. Se falaram para você que sua vida acabou, que você é um fracassado, um miserável, e você puser fé nessas palavras, você será um fracassado, um miserável. Se falarem que você será um vitorioso, e você imprimir fé ao que foi dito, será um vitorioso. Jesus, o maior professor sobre destino, passou por essa situação. Quando começou a caminhar e ensinar, ele foi muito criticado. Ou seja, quando você começar a viver o seu destino, será muito criticado, apedrejado, caluniado. Para isso, você tem que estar preparado. Se Jesus foi criticado, por que você e eu não seríamos? Mas lhe digo com um sorriso no rosto, isso é um sinal de que você está vivendo o seu destino. Os fariseus, os estudiosos, os espirituais, falaram até que Jesus fazia suas obras em nome de Belzebu, do diabo. Uma das coisas que as pessoas vão fazer com você quando estiver vivendo o seu destino será tentar confundir a sua identidade. Elas falarão nomes para ver se você acredita. Existem pessoas que estão tão fracas emocional e espiritualmente que acreditam até no que o inimigo fala. Não escute os críticos, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Assim que Jesus foi batizado, veio uma voz de cima que disse: "Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer." Isso está escrito em Mateus 3,17. Jesus deu ouvidos à voz que vinha de cima e não às vozes dos críticos que vinham do lado. Faça o mesmo. Escute apenas a voz que vem de cima, ou melhor, a voz suave que vem de dentro, a voz do Espírito Santo. Escute o Pai, não as pessoas. Você está colocando a sua fé em que tipo de palavras? Outra situação. Os ambientes que você frequenta hoje definem os seus próximos anos. Você pode estar se inserindo em ambientes que poderão travar o seu futuro. O que você está procurando viver pode não estar inserido no ambiente que você está frequentando. Os ambientes que frequenta precisam ser coerentes com o seu destino, porque a incoerência pode matar o seu destino. Portanto, seja coerente ao escolher os ambientes que frequenta. Seu destino está planejado, mas você o pode estragar de muitas formas, como falei. Nas palavras em que você põe fé, nos ambientes que frequenta, no seu nível de coerência ou incoerência. E ainda, quando não usa seus talentos hoje, deixando para amanhã. Se você não fizer algo com o que Deus colocou na sua mão, vai perder muito. E pior, muitas outras pessoas também perderão. Jesus não deixou nada pela metade. Ele foi até o fim. Tudo o que podia fazer, ele fazia. A missão de Jesus não era curar, mas sim ensinar. Jesus se deslocava de uma cidade a outra para ensinar, mas pelo caminho ele curava porque não desperdiçava a oportunidade. Muitos de nós temos dons e talentos, mas não os usamos hoje.
Nós nascemos para dar o nosso melhor. Dê o seu melhor hoje para desfrutar o amanhã. O que você planta hoje, colherá amanhã. As sementes que caem da sua mão hoje não fazem a árvore crescer imediatamente, mas farão sombra para você mais tarde. Faça hoje. Dedique-se. Dê o seu melhor. O seu futuro depende disso. Todas as vezes que você quiser desistir, porque está difícil, está pesado, está complicado, lembre-se de Jesus. Quando ele tentou parar, fez uma oração. Contudo, não seja como eu quero, seja como tu queres. Se você incluir essa oração diariamente na sua vida, o seu futuro começa a ser garantido a partir de agora, porque Deus vai fazer conforme Ele quer. Muitas pessoas têm suas listas de pedidos e poucas vezes falam, faça como o Senhor quiser. Na verdade, muitos de nós não sabemos nem o que queremos. Será que não seria melhor colocar na mão daquele que já nos viu lá na frente? Orar é consultar quem já viu o nosso futuro. Deus já viu o que você vai ser, o que você vai passar, o que você suporta e o que você não suporta. Deixe tudo na mão dele e faça a sua parte hoje. O seu futuro está garantido. Minha vida tem sido assim. Não peço nada para a minha vida pessoal há muito tempo e só recebo bênçãos incríveis. No meu entendimento, tudo nos foi dado através da obra consumada da cruz. Então, para que pedir algo a Deus? O Senhor sabe das minhas necessidades e conhece o meu destino. Então apenas entro no descanso e deixo que a vontade dele seja feita. Quando aparece algum tipo de preocupação, eu lanço sobre ele e entro no descanso novamente. Eu apenas me aproprio de tudo o que já é meu por direito de filho amado de Deus. Minha vida é incrível e lhe desejo isso também. Você precisa estar muito atento para viver os planos de Deus. Andar com as pessoas erradas também pode comprometer o seu futuro. As pessoas com quem conviver precisam estar alinhadas com a sua caminhada, com o seu propósito. Deus quer revelar o plano que Ele tem para você e faz isso de diversas formas, dando cenários do seu futuro. Você pode acreditar se quiser, você põe fé se quiser. As coisas que Deus planejou para a sua vida são infinitamente maiores do que você pensa. São muito, mas muito maiores do que você pensa. Quando descobre o seu destino, você entra na fase mais difícil, a exposição. E você começa, mesmo sem querer, a mostrar quem é, porque quando o holofote está focado em você, não consegue esconder nada. Quando você está passando por um problema, Deus não está preocupado com o problema, mas na pessoa que você está se tornando durante esse processo. Muitos não sabem lidar com a fase de exposição, pois não conseguem lidar com as críticas. Talvez você esteja passando por momentos difíceis hoje, mas Deus já viu você lá na frente e lá você estará exposto. Então, nesta fase problemática, Ele quer que você amadureça para que, quando estiver exposto, mostre a sua melhor fase, a sua melhor versão. Quando Deus o levantar, você estará preparado para a exposição. Muitos falam, eu faço tudo certo, eu oro, eu leio a palavra e nada acontece. Ainda não aconteceu porque você não está maduro o suficiente, senão Deus já o teria exposto. É uma questão de preparação. Agora eu pergunto, você está vivendo bem os seus processos? Talvez você responda, mas é muito difícil. É claro que é difícil, senão não seria processo. Se não for difícil, não aprenderemos nunca. Contudo, por mais que esteja difícil o que você está vivendo hoje, lembre-se das promessas de Deus e ainda de que Ele é fiel para cumprir. Leia o que Jesus disse para nós em Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se em algum momento desse vídeo você sentiu como se alguém estivesse falando direto com a sua alma, se alguma frase ressoou como uma resposta que você nem sabia que estava esperando, então escuta isso com o coração aberto. Não foi acaso, foi propósito. Talvez essa pergunta, o que Deus quer de mim?
não seja nova para você, mas hoje a resposta finalmente chegou com clareza. Porque quando Deus quer alcançar um coração, Ele não precisa de grandes sinais. Ele usa o simples, o pequeno, o que parece comum, e talvez Ele tenha usado justamente este vídeo para lembrar você que Deus não quer performance, Ele quer presença. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você esteja disposto a ouvir a voz dele e confiar. Deus quer o seu sim, mesmo imperfeito, mesmo ferido, mesmo confuso, porque é nesse sim frágil que Ele derrama graça. É nesse coração sincero que Ele revela o propósito. Se essa palavra tocou seu espírito, não a trate como mais um vídeo que você vai esquecer daqui a pouco. Faça disso um altar, um recomeço, uma decisão. Escreve nos comentários como um ato de entrega: Deus, eu quero o que o Senhor quer de mim. E se você conhece alguém que está perdido, cansado, sem direção, envie este vídeo. Porque pode ser que a resposta que essa pessoa está esperando venha justamente por meio do seu gesto. Deixe seu like como um ato profético, como quem diz: hoje eu volto, hoje eu ouço, hoje eu me alinho com o céu. E se deseja continuar ouvindo mensagens que falam mais com o espírito do que com os ouvidos, se inscreva agora no canal Amor Infinito. Aqui a gente não traz fórmulas, a gente traz direção. E quando a direção vem de Deus, uma simples palavra pode mudar toda uma história. Que a sua vida a partir de hoje seja resposta e que o seu coração nunca mais duvide do amor dele por você. Deus ainda fala. E sim, Ele está falando com você. Agora, te convido a orar assim comigo. Senhor amado, eu me encontro nesta fase problemática e por muitas vezes desejo jogar tudo para o alto. Estou totalmente inundado pela angústia, pela depressão, pelo desespero. Jesus, no Getsêmani, suou sangue devido a tamanha angústia e quase desistiu do seu destino. Porém, com uma palavra, colocou o destino dele e o nosso a salvo, quando falou: que seja como tu queres. Falo isso hoje, Senhor, que não seja a minha vontade, mas sim a sua, pois sei que a sua será sempre boa, perfeita e agradável. Tomo posse da força e coragem, Pai, que já me foram dadas através da obra consumada da cruz, para que eu suporte esta fase dolorida e angustiante, que é apenas uma preparação para o melhor que virá na minha vida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra mexeu com você, se em algum momento pareceu que o céu estava respondendo algo que o seu coração já estava gritando em silêncio, então não pare por aqui. Deus começou algo hoje, mas Ele quer continuar. Porque quando a alma começa a despertar, ela precisa de direção. E às vezes, a direção de Deus vem no meio daquilo que a gente menos entende: a dor. No próximo vídeo vamos mergulhar numa das verdades mais fortes e mal compreendidas da vida espiritual: a dor que parece castigo. É, na verdade, o caminho do seu chamado. Romanos 8:28, revelado. Você vai entender por que certas feridas doem tanto. E por que, mesmo orando, pedindo alívio, o céu permite que algumas coisas permaneçam por um tempo. Porque o que você chama de sofrimento, Deus pode estar chamando de preparo. E o que parece um castigo, talvez seja justamente o empurrão de Deus para o seu propósito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que a gente realmente acredita nisso quando o chão desaparece? Esse próximo episódio é uma chave espiritual. Ele pode te ajudar a enxergar o sentido onde hoje só existe dor e transformar a sua pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" em "para que Deus está me preparando?" Por isso, ativa agora o sininho. Se inscreve se ainda não se inscreveu. E vem com a gente nessa jornada onde cada vídeo revela mais do que Deus tem sonhado para você. Clique agora e assista ao próximo episódio.
A dor que parece castigo é, na verdade, o caminho do seu chamado. E que cada segundo dessa nova palavra seja como bálsamo, mas também como fogo que desperta, cura e envia. Você não está aqui por acaso. Deus está conduzindo tudo. Vamos juntos? Porque o céu ainda fala e Ele está falando com você.